Então, meus prezados, bem-vindos. Vamos iniciar, então, o estudo dessa apaixonante ciência que é a anatomia. E vamos fazer aqui um breve histórico, né, e uma introdução a esse estudo. Então, a anatomia, ela é uma disciplina fundamental e essencial, de grande importância em toda a área da saúde. Uma disciplina com a qual permite o conhecimento da forma e atrelar, ligar com a função dos órgãos e dos sistemas. Então, do grego, a palavra anatomia, ela deriva e ela pode ser subdividida em ana, que quer dizer em partes, e temen, que quer dizer cortar. Então, seria como cortar em partes. É algo que a gente faz a dissecar, a conhecer as estruturas que estão mais internas, tá? Então, trata-se de separar essa estrutura do corpo, objetivando a sua descrição, seu estudo morfológico, ou seja, da forma, e a sua ligação direta com a função, tá? Com a fisiologia. Então, assim, hoje nós não podemos estudar apenas a morfologia, separada da fisiologia. O que faz sentido é estudarmos a morfofisiologia, porque esses conhecimentos, eles se complementam, eles são entrelaçados, certo? Então, a anatomia é a área, faz parte das ciências morfológicas, no qual estuda a macroscopia dos órgãos, e também faz parte das ciências morfológicas a microscopia, né, que nós vamos ver, por exemplo, nos estudos histológicos, que também se objetiva estudar estruturas microscópicas, a forma de estruturas microscópicas que compõem e que formam os órgãos e sistemas. Então, para o seu estudo, apesar de todo o avanço científico que nós temos hoje, todo o avanço tecnológico, de realidade virtual, por exemplo, ainda a maioria dos professores consideram como indispensável a utilização de cadáveres para o seu estudo, né? Então, do latim, caro data vermibus, né, que seria uma tradução de carne dada aos vermes, né, porque aquela é o material fazendo referência, né, aos estados de decomposição do corpo. Então, esse estudo de anatomia, os conhecimentos de anatomia, eles, ao longo da história da humanidade, ele foi sendo, de uma forma sistematicamente estudado e estruturado. Mas, desde os períodos mais remotos da humanidade, e aqui nós podemos nos remeter ao período pré-científico da anatomia, ainda no período dos homens primitivos, né, homens das cavernas, digamos assim, a observação anatômica, ela já está presente na vida humana, né? Então, desde esses períodos da antiguidade. Então, assim, a partir do momento em que, durante a caça, se observou que atingindo um animal, determinada localização, ele ia a óbito mais rapidamente, e esse conhecimento foi repassado, então, a partir daí, nós já podemos considerar também como um estudo dessa anatomia, não um estudo, mas sim um conhecimento anatômico passado. Então, nós estamos vendo aqui a imagem, né, de uma pintura rupestre, mostrando, identificando a área de um órgão vital, né, representações pintadas, e isso sendo passado de geração em geração, esse conhecimento ainda muito primitivo, mas já também trazendo uma observação anatômica. Também encontrado em tribos indígenas, antigas, povos pré-históricos, em rituais, também algumas manifestações ou alguns ritos que exigem também algum conhecimento anatômico. Então, nós temos aqui uma estrutura de um crânio, né, onde foi feita uma trepanação, né, ou seja, é uma lesão, uma ressecção de parte dos ossos do crânio, tá certo? E pela cicatrização, pelas margens da lesão, indica que houve um processo cicatricial, né, indica que essa pessoa sobreviveu durante ainda algum tempo. Então, esse ritual, que seja por objetivo de cura, seja por objetivo religioso, ele exigia também, já desses povos, um conhecimento anatômico. Isso é algo que vai sendo transmitido, né, de geração em geração, ainda de forma primitiva. Mais recentemente, vamos dizer assim, mas esse recente ainda é um recente bem antigo, né, já no período da Mesopotâmia, nós vamos ver que
já foram encontrados escritos cuneiformes fazendo a descrição de órgãos anatômicos, de órgãos. Então, isso já mostra que já há uma sistematização um pouco maior desse conhecimento anatômico, né? Já vamos chamar aí do período científico, inaugurando nessa época. Também foram encontrados representações de órgãos, né, como nós vemos aqui a figura, a representação de um fígado, de um carneiro, com alguns detalhes, já feito em argila, né, já com alguns detalhes, mostrando também já um conhecimento que com certeza vem de uma observação anatômica, né, de um estudo anatômico. No período ainda dos egípcios, houve, né, um grande desenvolvimento de técnicas de embalsamento. Hoje nós observamos múmias, né, bastante preservadas, os objetivos eram religiosos, né. Também foram encontrados descrições, estudos anatômicos em registros, em papiros, certo? E também é desse período que tem um registro de Menes, cerca de 3.400 anos antes de Cristo, que escreveu o primeiro manual de anatomia. Isso já registrado nesses papiros antigos dos povos egípcios, né? Então, nós temos aqui o exemplo de uma dessas múmias, né, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, então é uma estrutura, uma idade bem antiga e ainda preservada. Os tecidos ainda preservados, coisas assim, realmente de impressionar pelo período, né, muito antigo, e já tinha um conhecimento de conseguir fazer, de trazer até os dias atuais a preservação dessas estruturas anatômicas. Então, já mais recente, já no período dos gregos, nós vamos ter Hipócrates, né, considerado como o pai da medicina, ele que desenvolveu algumas teorias, teoria humoral de organização do corpo é dele, né, que o corpo humano tem uma organização sistematizada, né, e é um período também que já houve alguns avanços na descrição anatômica, um período riquíssimo para o desenvolvimento da anatomia e da medicina como um todo, né, e das ciências que vieram também a partir daí, né. Nós vamos ver, Aristóteles realmente é uma pessoa, vamos dizer assim, um grego assim de grande destaque, né, na filosofia, na biologia e também na anatomia. Ele é considerado o primeiro a usar o termo anatômio, fez uma descrição de anatomia já comparada com alguns animais, comparando órgãos e estruturas de animais diferentes, tá? Denominou a aorta, diferenciou artérias e veias, tá certo? Né? E por esse trabalho dele de fazer a comparação entre animais, estruturas anatômicas de diferentes animais, é também considerado fundador, o pai da anatomia comparada, né? Claro que existiam alguns erros, alguns equívocos, por exemplo, acreditava que na aorta transportava era ar, nas artérias, né, transportava ar, acreditava que o coração era a sede do pensamento, isso era um conceito de Aristóteles, equivocado, né, obviamente, como nós sabemos hoje, mas na época não existia esses conhecimentos, certo? Também considerado como pai da anatomia, Herófilo, que teve grande contribuição, tá? No período de 335, aproximadamente, né? 300 a.C., considerado o pai da anatomia, por quê? Porque ele realizou grandes avanços de um estudo anatômico, assim, científico, um estudo anatômico de descrições detalhadas, tá certo? Então, um período marcado por vivissecções, ou seja, havia a prática de dissecar pessoas vivas, né? Prisioneiros de guerra, criminosos, escravos, eles eram presos e dissecados vivos, certo? Então, ele conseguia fazer observações anatômicas ainda com a pessoa viva, tá? Foi ele que trouxe assim o conhecimento, né, considerando o cérebro como sede da inteligência, descreveu as meninges, né, as membranas que envolvem o sistema nervoso central, descreveu o encéfalo, o cerebelo, diferenciou órgãos sensitivos e motores. Então, assim, já teve um estudo bem aprofundado, com detalhes assim, importantes
nas suas descrições, né? Esse período de Alexandria houve um grande avanço para as ciências morfológicas, sobretudo anatomia e medicina. Outro também que viveu nesse período era Erasistrato, considerado o pai da fisiologia, também foi praticante de vivissecções, né? E a partir desse trabalho conseguiu observar detalhes importantes da circulação sanguínea, detalhes importantes da condução nervosa, detalhes importantes do funcionamento dos tecidos e é, portanto, considerado o pai da fisiologia. Um pouco mais recente, mais ainda antes de Cristo, nós vamos ter o período científico dos romanos. Nesse período, tivemos assim alguns destaques. Um deles teve grande importância. Celsus viveu aproximadamente 30 anos antes, aproximadamente há 30 anos antes de Cristo. Ele compilou as informações da Escola Médica de Alexandria em 8 volumes. Então, a escola anterior, onde nós vimos, deixa eu voltar aqui o slide, onde nós vimos aqui Herófilo, Erasistrato, gerou uma grande quantidade de informações, de estudos, e esses estudos foram organizados, compilados, não só desses dois, né, mas de toda a Escola Médica de Alexandria, que teve uma grande contribuição para a humanidade, uma grande influência. Ele organizou, compilou todos esses estudos e informações em 8 volumes. Por isso que ele teve assim, uma grande importância, uma grande participação para o estudo científico e desenvolvimento da anatomia. Na sequência, Galeno realizou estudos influentes e esses estudos permaneceram conhecidos e tiveram influência por cerca de 1.500 anos. Então, veja aí a importância, veio até praticamente Idade Média, os conhecimentos de Galeno, né? Iniciou pouco depois de Cristo e veio até períodos assim, bem mais recentes. Então, os estudos foram influentes por cerca de 1.500 anos. Ele realizou dissecções em animais, tá certo? Alguns dos seus trabalhos, né, não tiveram, das suas conclusões não foram corretas, não foram verdadeiras, justamente por conta disso, né? Essas dissecções em animais, elas não são exatamente iguais, né, as estruturas anatômicas exatamente iguais à do corpo humano, e por isso levou a cometer, assim, algumas conclusões equivocadas, tá certo? Mas ele também organizou, compilou uma lista de plantas medicinais, certo? Desenvolveu uma série de instrumentos cirúrgicos, já trazia o conceito e reconhecia a importância de higiene, dieta adequada, repouso e exercício físicos para se ter uma boa saúde. Conhecimentos que já são antigos, né? Hipócrates já trazia esses conhecimentos, ele também chegou a reconhecer essa importância e hoje nós sabemos que tem uma grande importância na preservação e na manutenção da saúde, essas práticas, né? De higiene, dieta adequada, repouso e exercícios físicos. Então, o período da Idade Média é considerado, sim, um período considerado assim um período das trevas, né? Um período onde houve pouco avanço científico, né? Onde o domínio da igreja, a perseguição era muito forte, muito presente, né, por toda a Europa, né, e trouxe assim um certo atraso, né, algum atraso no desenvolvimento das ciências como conhecemos hoje. Livros foram queimados, pesquisadores, pensadores, filósofos perseguidos e mortos, né, muitos foram para a fogueira, né, a dissecção de cadáveres era proibida, né, para estudo, para o que fosse, era punido como bruxaria, digamos assim. Existem relatos, né, que os cruzados recolhiam os corpos dos seus soldados mortos em batalhas e levavam ao enterro, né, em conformidade com os costumes da época. E mesmo assim também isso não era permitido e eram também punidos. Então foi um período assim que teve pouco avanço das ciências como um todo, período considerado chamado período das trevas, né? E aí, já na sequência, nós temos aí, parece que o conhecimento humano ele foi reprimido,
né? E após esse período da Idade Média, onde nós tivemos o período do Renascimento, onde grandes filósofos, grandes destaques, grandes pensadores nas artes, nas ciências se apresentaram para a humanidade, né, e se destacaram. Dentre deles aqui, um grande, sem dúvida nenhuma, Leonardo da Vinci. Ele que desenvolveu uma série de estudos na área da engenharia, na área da arquitetura e na área das ciências como um todo, e principalmente também na área da anatomia. Nós observamos nesses desenhos de Leonardo da Vinci a grande quantidade de detalhes, riqueza de detalhes que ele trazia nos seus desenhos, mostrando realmente um grande conhecimento anatômico e um artista muito importante. Então, fez grandes descrições também que tiveram uma importância grande para a anatomia. Né? Olha os detalhes dos ventes musculares, os detalhes dos tendões, os detalhes das inserções musculares, né, onde os músculos se ligam no esqueleto, detalhes assim de grande riqueza. Esse grande artista, esse grande ser humano que teve na Terra nesse período. Também, nesse mesmo período, nós temos um grande destaque, esse é, assim, considerado assim, o pai da anatomia moderna, Andreas Vesalius, viveu por volta de 1500, escreveu um livro, vamos dizer assim, um livro de grande importância para a anatomia, chamado De Humanis Corporis Fabrica. Então, nesse livro, ele traz desenhos detalhados, como um atlas de anatomia, como a gente conhece hoje modernamente, né? Então, com detalhes, com estudos, assim, com descrições, com riquezas de detalhes, realmente. Considerado o pai da anatomia moderna, né? Então, aqui tem um desenho dele, nós vemos também os detalhes desse estudo importante. Então, assim, é impossível de medir a importância da contribuição de Vesalius para a anatomia e para a ciência da saúde como um todo. Né? Mais modernamente também, um pouco, nós tivemos a descrição anatômica importante, né, de William Harvey. Ele descreveu a circulação sanguínea, observou e fez a descrição da circulação sanguínea, comprovando, né, a circulação da forma como nós, bem semelhante à forma como nós compreendemos. E aí, alguns outros, nesse período do século XVII, XVIII, né, Leeuwenhoek, que aperfeiçoou o microscópio, Malpighi, considerado o pai da histologia, descreveu os capilares sanguíneos, descreveu os alvéolos pulmonares, né, teve uma grande contribuição, também um período onde teve um desenvolvimento maior da microscopia, do estudo desse mundo microscópico, então isso permitiu aí um avanço, sem dúvida nenhuma, também importante. Também eu faço um parêntese aqui para falar um pouco e lembrar da anatomia no Oriente, né? Nós temos um conhecimento milenar que é a medicina tradicional chinesa, com suas técnicas, seus diversos recursos, que hoje são comprovados, são reconhecidos, são bastante utilizados, né? Por várias áreas, né? Na fisioterapia, especificamente, nós temos grandes profissionais, fisioterapeutas, acupunturistas, existem médicos acupunturistas também, e de outras áreas também da saúde, utilizando a acupuntura, utilizando hoje, né, modernamente, a ventosa, utilizando a moxa, utilizando massagens, né, que são de grande importância, e esse conhecimento, ele já vem dessa medicina tradicional chinesa, no período do Oriente. Então, o conhecimento de anatomia física, como nós temos hoje, não era compartilhado, assim, digamos assim, pelos orientais. Eles têm um conceito totalmente diferente da anatomia e da fisiologia, né, incorporando elementos da natureza, como fogo, a terra, o ar, a madeira, nos seus estudos, tá? E nas suas práticas. Então, assim, é um conceito bastante diferente, mas que também tem sua grande importância e uma grande influência, inclusive, nos dias de hoje, com seus métodos de tratamento. Também, um outro parênteses aqui é para falar também do mundo árabe, né? Então, assim, muitos dos conhecimentos que nós temos hoje, eles foram preservados, né? Então, pelo menos a base desses conhecimentos, eles foram preservados
por esses povos árabes. Eles tiveram, durante o período, um grande avanço na área da medicina. Então, a preservação de obras importantes da Escola de Alexandria, escritos de Aristóteles, Hipócrates e Galeno, muitos foram preservados pelos árabes, principalmente no período da Idade Média, onde muitos desses trabalhos eram considerados bruxaria, né, e foram destruídos. Nos dias de hoje, nós continuamos tendo, como eu falei no início, né, da aula, grandes avanços tecnológicos, onde nós temos realidade virtual, onde nós podemos simular, né, estruturas de forma tridimensional, né, nós podemos descrever a anatomia, a fisiologia de uma forma, com o uso da realidade virtual, de uma forma bem rica e bem detalhada. Novas técnicas também de conservação de cadáveres e peças anatômicas foram incorporadas, né? Algumas delas sendo utilizadas também na prática acadêmica, nas universidades, né? Então, a gente pode destacar a plastinação, uma técnica importante, mais moderna, a realidade aumentada, como eu falei agora há pouco, na realidade virtual. Então, nós podemos ver aqui a plastinação, não, né, é uma técnica em que é impregnado material no tecido e ele se preserva de uma forma muito segura, vamos dizer assim, né? E preservando bastante os detalhes. Então, aqui faz parte de uma exposição com corpos humanos e de animais dissecados e preservados por plastinação. É como um dos grandes desenvolvedores da técnica. Aqui nós temos uma imagem, né, uma peça, essa peça é nossa, feita no laboratório de outra universidade, conservada em formol. Então a gente percebe que no formol as estruturas elas se deterioram, né, perde-se um pouco dos detalhes, né? A plastinação ela preserva muito mais. Então aqui está um aumento, né, dessa imagem. Aumentar nós vemos as estruturas, porém algumas delas ficam já um pouco deterioradas. Inclusive, existe, né, anatomia artística, né, dissecção artísticas e a preservação também desses corpos, de forma, como expressão artística também e de conhecimento. Então, pessoal, né, visto toda essa parte inicial de histórico, importante, né, para entendermos como chegamos até aqui, vamos falar também de alguns conhecimentos, alguns conceitos importantes para a prática, efetivamente, do estudo da anatomia. Tá? Então, nós vamos ver a terminologia anatômica, né? Então, é de grande importância essa terminologia anatômica para que ela possa ser útil, né? Então, assim, se não houver um consenso dessa nomenclatura, as descrições elas vão se tornar pobres e vão se tornar sem efeito, muitas vezes. Se eu dou um nome com estrutura aqui no Brasil, por exemplo, e outra pessoa dá um outro nome na Argentina, então, como é que vai evoluir essa ciência? Não tem como. Então, existe um consenso para se dar nome às estruturas, e que esses nomes sejam importantes e que deem alguma indicativo do que aquela estrutura é, né? Então, por exemplo, nesse sentido, alguns epônimos são evitáveis. O que é epônimo? É nomes próprios em estruturas anatômicas. Então, por exemplo, antigamente se chamava trompa de Eustáquio. Eustáquio não me diz nada dessa estrutura. Aí modifica para tuba auditiva. Aí já me traz um dado morfológico, uma estrutura de tuba. Então, já imagino como é que é a estrutura anatômica dela. E auditiva já me dá um indicativo também da sua função, um indicativo também da sua localização também. Tá? Ângulo de luz também não me dá nenhuma informação. Quando eu uso o ângulo do externo, sim, já sei qual é a estrutura anatômica, já sei a localização dela. Glândula de Bartolini também não me traz informação nenhuma, né? Que é um epônimo, um nome próprio, né? Normalmente nome de pessoas ou de lugares, normalmente nome de pessoas. Então, não me diz muita coisa, mas glândula vestibular maior
já me traz, então, um detalhe importante, uma informação importante. Aqueduto de Silvius, mesma forma. Aqueduto do mesencéfalo, eu já sei a localização, já conheço um pouco da sua função, já sei qual a sua utilidade, a sua existência, né? Tá? Então, muitas vezes, na anatomia, usa-se termos consagrados pela prática, né? Por exemplo, pata de ganso, tem início da pata de ganso, é comum a gente ver até em exames, eu já vi, eu peguei o exame com essa terminologia. Acúmulo de líquido indicando processo inflamatório em tendões da pata de ganso. Assim, é um nome consagrado pela prática, mas se a pessoa não conhecer, né, às vezes de uma outra localidade, não vai ter grandes... a pessoa não vai saber onde é que é, né? Além dos regionalismos também, que são muito importantes, né? São também é necessário que sejam evitados, né? Porque a forma como a gente dá o nome numa estrutura aqui, no Piauí, é diferente do Ceará, por exemplo, é diferente do Rio Grande do Sul, então não pode se utilizar esses regionalismos, né? Então, aqui o pessoal até brinca, né? Anatomia do cearense, zóio, ventas, ureia, cangote. Já pensou se a gente fosse usar essas terminologias? Ah, professor, então não é importante conhecer? É importante conhecer. Porque se chega uma pessoa no seu consultório e diz que está com a dor nas pá, se você não souber que é a região das escápulas, você vai ficar perdido, né? Ah, estou com uma dor no mocotó, que é a região do tornozelo. Se você não souber, você também não vai entender. Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento e aliar também com o conhecimento científico e saber o lugar de cada coisa. Você não vai falar para a senhorinha lá que você está atendendo que ela está tendo uma lesão do tendão do supraespinhoso provocado por um esforço em abdução com rotação. Você não vai falar isso para ela. Ela não vai entender, não vai compreender. Da mesma forma, você não vai colocar na sua prova de anatomia, no seu concurso, ou conversando com os pares, você não vai colocar dizendo que um exemplo de um osso sesamoide é a bolacha do joelho. Não vai fazer isso. Vai dar como exemplo do osso sesamoide a patela. Não vai falar bolacha do joelho. Então, assim, cada coisa no seu lugar, mas eu vejo assim, que é importante a gente conhecer um pouco também desses regionalismos para que a gente possa ser uma ferramenta na nossa prática clínica, a gente possa chegar no entendimento do nosso paciente e vice-versa. Então, a nomenclatura anatômica, ela evita aquilo que eu falei agora há pouco, e assim ela busca indicar forma, músculo trapézio, posição, nervo mediano, trajeto, artéria circunflexa da escápula, a relação com o esqueleto, nervo radial, tem uma relação com o osso radial, a função, elevador da escápula, certo? Então, são as nomenclaturas, elas indicam essas características, forma, posição, trajeto, isso é importante, facilita o nosso conhecimento, facilita o nosso estudo e o nosso trabalho. Também são utilizadas abreviações, essas abreviações, elas também têm as suas regras, né? Então, nós temos assim, um A minúsculo, um ponto, artéria. Se for duas vogais A minúsculo, um ponto, artérias, no plural, fasc, fascículo, um M minúsculo, músculo, dois M's, músculo, e assim vai. Então, é comum ver nos livros, nos atlas, essas abreviações, né? Também. Aqui nós temos essa divisão do corpo humano, também uma divisão didática, ela estava presente nesses primeiros capítulos do livro de anatomia, né? Mostrando a divisão, a cabeça, o pescoço, aí temos o tronco, que é dividido, por sua vez, em tórax e abdômen. Aí nós temos a estrutura, o músculo, o diafragma, né, que separa essas duas estruturas. Nós temos os membros superiores e inferiores. Os superiores, também chamados torácicos, nós temos uma raiz, que é o ombro, né, que é a ligação da parte livre com o tórax, certo? E a parte livre que nós temos o braço, o antebraço e a mão, certo? E assim como os membros inferiores, nós temos a raiz, que é o quadril, né, formando a cintura pélvica. No ombro forma a cintura escapular, e aqui e no membro inferior a cintura pélvica,
que a parte livre, né? Nós temos a coxa, a perna e o pé. Então, essa divisão básica da estrutura do corpo humano, que os livros trazem, né, como uma forma didática também. Outro conceito também, assim, bem importante em anatomia é o conceito de normal. O que é o normal para a anatomia? Nós temos dois conceitos. É o conceito idealístico, ou seja, aquele que é a estrutura mais bem preparada para exercer aquela função, é o que é o normal, e o conceito estatístico, onde que o normal é aquilo que é o mais frequente. Ah, mas pode ter alguma variação disso? Pode, existe, né? Muitas variações. Então, assim, uma variação anatômica é aquela que é uma pequena alteração morfológica congênita, que não acarreta nenhum tipo de prejuízo, nenhum distúrbio funcional para a pessoa, tá certo? Então, assim, por exemplo, nós temos como uma variação, muitas vezes passa a vida inteira e não vai nem saber que tem uma variação, por exemplo, na distribuição das artérias coronárias, né? Existe uma dominância, que pode haver uma dominância à direita ou à esquerda, isso é uma variação. Nós podemos ter também o próprio posicionamento, sabemos que o coração, ele aponta, né, a ponta do coração fica virada para a esquerda, o coração ele se localiza no centro do mediastino, com a ponta virada para a esquerda, mas pode acontecer o contrário, o coração está com a ponta apontada para a direita, né? E se isso não ocasionar nenhum tipo de prejuízo, é uma variação anatômica. Então, nós temos aqui um exemplo, né, os sitos inversos totalis, isso que eu falei agora há pouco. A ponta do coração aqui, ó, ao invés de estar virada para a esquerda, está virada para a direita. E todos os órgãos também seguem essa mesma alteração. Então, um fator, é uma variação anatômica. Nós temos naturalmente fatores de variação. Por exemplo, a idade, é um fator de variação entre a criança, o adulto, o idoso. O sexo, entre o homem e a mulher, existe as variações anatômicas dentro, né, da mesma espécie, obviamente. Etnia, né, se a gente for pegar, comparar seres humanos de diferentes localidades, vão ter características fenotípicas bastante diferentes, né. Um fator de variação anatômica é a evolução, há uma mutação aleatória, e essa mutação ela se torna aquele ser mais ou bem adaptado, e ela se permanece na natureza, então é um fator também de variação anatômica, né? E temos o biotipo, né? Brevilíneos, mediolíneos, longilíneos, então, pessoas assim, com estaturas assim, bem diferenciadas. Nós vamos ter, também na própria sala de aula, se a gente observar, nós vamos ter aquela pessoa longilínea, aquele que geralmente é mais magro, bem alto, e o brevilíneo, aquela pessoa mais baixinha, menorzinha, né? E entre um extremo e o outro, mediolíneo, né? Que as pessoas têm estatura mediana, vamos dizer assim. Então, eu trago aqui um exemplo, né, de uma série que é bem famosa, né, de comédia, que é o Gordo e o Magro, né, mostrando aí uma grande diferença, uma variação bem importante entre os indivíduos, o longilíneo e o brevilíneo. Um outro ponto fundamental, importante para a gente conhecer nesse início do estudo da anatomia, é a posição anatômica. Então, há a necessidade de se convencionar qual uma posição para a descrição anatômica. Por exemplo, se perguntar, o primeiro dedo da mão, chamado polegar, ele aponta para a parte externa do corpo ou ele aponta internamente para o corpo? Vou falar só assim. Então, alguns vão dizer que ele aponta para a parte da frente, se ele considerar com a mão virada a palma para trás, né, ele vai dizer que o polegar está apontando para dentro do corpo. Mas se o outro considerar a palma da mão virada para frente, ele vai dizer que o polegar está apontado para fora do corpo. Então, há a necessidade de trazer uma convenção, dizer, olha, a posição anatômica que vai servir para a descrição anatômica é essa. E essa que a gente está vendo nessa imagem, né, que é os pés como se estivessem apoiados no solo, membros inferiores estendidos, o corpo ereto, membros superiores estendidos, com as palmas das mãos viradas para frente, cabeça reta, com o olhar para o horizonte.
Essa é a descrição, a posição anatômica. Então, toda a descrição anatômica que é feita, ela leva em consideração essa posição. Temos também aqui os planos de delimitação. Então, esses planos de delimitação também são importantes, porque eles vão nos dar um sentido de direção, certo? Eles vão nos dar um sentido de direção para nossas descrições anatômicas. Então, assim, a gente pode imaginar esses planos de delimitação como sendo uma caixa. Se colocar o ser humano, manter o ser humano dentro de uma caixa, certo? De acrílico, vamos dizer assim, onde nós temos uma tampa superior que delimita aqui um plano, que é o plano cefálico. Da mesma forma, um inferior, que é o plano podálico. Da mesma forma, uma tampa aqui anterior, que é o ventral, o anterior, um dorsal, ou posterior, e 2 laterais. Então, são planos que delimitam o corpo humano. Ok? E nós temos também os planos de secção. Nós vimos no início da nossa apresentação, falando que a anatomia, ela tem uma característica de cortar, né? De secar, para estudar as partes, os detalhes, as partes mais internas. Então, assim, nós temos os planos de secção também. Plano de secção mediano, que ele divide o corpo humano em duas metades, duas laterais, né, lateral direita e uma esquerda, né. Nós temos o plano que também ele corresponde também com o plano sagital, certo? E nós temos um plano frontal ou coronal, que ele divide o corpo humano dessa forma, em um plano anterior e um posterior, certo? Em duas metades, anterior e posterior. E nós temos o plano transverso, que ele corta, divide a estrutura em uma porção superior, ou o corpo humano em uma porção superior e uma porção inferior. Então, são os planos de secção, de acordo com a localização da estrutura que se quer estudar, se utiliza um plano específico para acessar aquela determinada estrutura. Que outros exemplos de plano de secção, né? Nós temos aqui um plano, um corte longitudinal, certo? Um plano sagital, aqui no membro inferior, um corte transverso, e aqui um corte que também é transverso, mas é oblíquo. Então, dependendo da estrutura que se quer analisar, utiliza-se, escolhe-se qual corte que vai ser analisado. E aí, esses termos de posição, né? Então, nós temos termos anterior, posterior. Então, aqui nós temos um corte transversal do tórax humano. Nós temos aqui um pulmão, né? Nós temos aqui o coração, traqueia, esôfago, porção da aorta, né? Estruturas aqui referentes a esse corte. Então, nós temos as estruturas que são anteriores, ou seja, aquelas estruturas que estão mais próximas do plano ventral ou anterior, nós dizemos que são estruturas anteriores. Aquelas que estão mais próximas do plano dorsal ou posterior, nós dizemos que são estruturas posteriores. Então, aqui nós temos estruturas anteriores e posteriores. Então, eu posso dizer que o externo, que esse ossinho bem aqui, ó, ele é anterior ao coração, ele fica na frente do coração. Posso dizer que as vértebras são as estruturas posteriores. Nós temos, da mesma forma, um termo de posição de dizer superior ou cranial, inferior ou caudal. Então, superior são as estruturas que estão mais próximas do plano de delimitação superior, estão acima de outra estrutura. Então, são ditas superiores. Nós temos também de dizer, um termo de posição, dizer mediano. Então, estruturas que são medianas, elas são estruturas que são tocadas por uma linha mediana, ou seja, uma linha que divide o corpo humano em duas metades. Então, assim, a gente vai ver que, por exemplo, o nariz é mediano, né? Nós vamos ver o esôfago, traqueia, são estruturas medianas, a cicatriz umbilical, estruturas medianas, ou seja, são estruturas tocadas por essa linha mediana. Outro termo de posição é lateral e medial. Então, ou seja, nós imaginamos essa linha mediana, como está aqui na figura, o corpo humano representado por essa linha pontilhada. Então, são a linha mediana, sagital.
E nós vamos ter aquelas estruturas que estão mais próximas dessa linha, então nós temos aqui a representação do joelho, a estrutura que está mais próxima da linha é a medial, que está mais distante dessa linha mediana, são estruturas laterais. Ou por outra, o medial está na parte interna do corpo e o lateral está na parte externa do corpo. Então, aqui nós temos o ligamento colateral medial, o menisco medial, que estão mais próximos dessa linha pontilhada mediana. E nós temos também o ligamento colateral lateral, o menisco lateral, o côndilo lateral, das estruturas que estão mais próximas do plano lateral, né, ou seja, mais distantes da linha mediana. Então, da mesma forma, nós vamos ter também entre estruturas superiores e inferiores, média, chamamos médio. Por exemplo, no pulmão, nós temos o lobo superior e o lobo inferior, e entre os dois é o lobo médio. Entre estruturas lateral e medial, nós vamos ter intermédio. Então, nós temos aqui o vasto medial, o músculo da coxa, né, do quadríceps, o vasto medial, mais próximo da linha mediana, que nós podemos imaginar aqui a linha mediana, o vasto medial. Distante, né, do outro lado, nós temos o vasto lateral. E entre os dois, nós temos o vasto intermédio. Então, são músculos que compõem aí o quadríceps, né, juntamente ainda com o reto femoral, compõe o quadríceps. Então, são 4 grupos musculares, porções musculares. Então, nós temos aqui uma imagem, né, que está num dos livros do D'Angelo e Fatini, Anatomia Humana Básica, mostrando aí essas estruturas, né? Por exemplo, nós podemos dizer que a estrutura A é posterior em relação a B, nós vamos dizer que a estrutura E, ela é intermédio em relação ao F e ao D, certo? Então, vamos dizer que a estrutura C, ela é anterior, são termos interessantes, importantes de ser discutidos de posição e direção. Okay? Aqui, o outro termo também que é bastante utilizado é o proximal e o distal. Então, o proximal é aquilo que está mais próximo do centro do corpo. Então, nós vamos ver, por exemplo, que o braço é proximal, o antebraço é distal em relação ao braço, certo? Então, por quê? Porque o braço está mais próximo do ombro, né, mais próximo da escápula, mais próximo do centro do corpo. Os livros de anatomia também, alguns deles, né, nesse primeiro capítulo, eles finalizam falando dos princípios gerais de construção do corpo humano. São princípios teóricos, né, de construção do corpo humano. Então, nós vamos ver um desses princípios, que é a antimeria. O que é que esse princípio diz? Ele diz o seguinte, que o corpo é dividido em 2 partes simétricas. Se eu fizer um corte mediano, aqui eu vou ter 2 partes simétricas, certo? Então, aqui eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Isso não é 100%, professor, mas isso não é 100% verdade. Realmente não é. Se nós analisarmos bem, nós vamos ver que dentro do mesmo indivíduo, por exemplo, se eu fizer esse corte aqui, fizer uma análise no computador detalhado, vou ver que um olho é diferente do outro, um tamanho, um pouquinho uma posição. E os órgãos internos, né, as vísceras abdominais, sobretudo, algumas delas se localizam mais à direita, outras mais à esquerda. Então, mas é uma forma de organização teórica que é ensinada também. A paquimeria, né, que é um outro conceito de que o corpo humano, no caso, ele é dividido por 2 espaços. Assim, nós temos a porção dorsal ou neural e a porção ventral ou visceral. São 2 espaços que nós vamos ter, onde temos a parte posterior, que é onde localiza o sistema nervoso central, e a parte mais anterior, que são as vísceras, né, e isso com uma organização teórica desse corpo humano. E a metameria coloca no corpo humano uma organização de estruturas que se sobrepõem, né, umas sobre as outras. Nós vemos isso, por exemplo, nas vértebras, né? As vértebras têm estruturas que são sobrepostas umas sobre as outras. E a organização, uma estratificação, em que se fizermos um corte transversal, por exemplo, no membro superior, no braço, nós vamos ver que as estruturas estão estratificadas, nós temos estruturas distribuídas em camadas, né? Camadas mais externas até camadas mais internas.
e compartimentadas também, compartimentalizadas, vamos dizer assim. Aqui algumas referências utilizadas, sala de hoje, aqui alguns dos nossos contatos, né, Instagram da Lei de Anatomia também. Então, qualquer pergunta, qualquer informação pode ser solicitada também por esses canais.